Amém. Glória a Deus. Solta a imagem do Convictus aí para nós, por favor. Pessoal, nossa conferência tá chegando, viu? Agora tá chegando mais ainda, porque nós já estamos no mês de maio. Então não deixe para a última hora. Aqui nessa igreja ninguém é liso. Amém? Não tem ninguém liso aqui. Posso ouvir um amém? Pois é, já que ninguém é liso, então você vai fazer a sua inscrição. Aqui é o QR Code com a irmã Grace. Ok? Não deixe para a última hora. Não priorize a camisa. Priorize a inscrição, tá bom? A camisa vai ser divulgada esse mês, tá bom? Eu sei que muitos querem a camisa, mas o mais importante é isso aqui, a conferência, você já pode fazer a sua inscrição, certo? Nós estamos orando toda terça-feira e eu gostaria muito que você se juntasse a nós nas terças para orar, tá certo? Tem mais algum aviso aí? Não, né? Tá bom. Pois abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 11. Estamos finalizando nossa série de Romanos. Só faltam 5. 4, né? Então vamos até o 15. São 16 capítulos, mas o 16 é mais as considerações finais. Nós vamos expor só até o 15. Então daqui a 5 sábados a gente finaliza. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje nós vamos meditar nos últimos 4 versículos. São 36, irmãos. Mas nós vamos gastar tempo nos últimos 4. Mas eu vou fazer um breve resumo do que do que Paulo está falando agora. Então no capítulo 11, Paulo ele vai agora falar sobre o papel de Israel na história. Certo? Lembram que o capítulo 10, que nós vimos semana passada, o apóstolo Paulo termina dizendo que Deus sempre esteve com os braços abertos para uma nação que foi rebelde, que o rejeitou, certo? No versículo 11, ele já começa, a gente pode terminar o 10 pensando o quê? Deus rejeitou Israel. Deus rejeitou o povo. Na verdade era o povo que estava rejeitando o Senhor. Só que tudo isso, irmãos, faz parte de um plano soberano de Deus. E no capítulo 11, Paulo já começa dizendo assim no versículo 1: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Ele mesmo vai falar: eu mesmo sou israelita, da tribo de Benjamim. E aí, o capítulo inteiro nós entendemos que do versículo 1 ao 10 é Paulo falando que Deus não rejeitou o seu povo. Do versículo 11 ao 24, que Deus não desistiu do seu povo. Do versículo 25 ao 32, que Deus salvará o seu povo. E aqui, do versículo 33 ao 36, Deus é exaltado pelo seu plano maravilhoso. E é aqui que nós vamos meditar hoje. E o tema de hoje é a profundidade do conhecimento de Deus. Vamos ler o versículo 33 em diante. Diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense ou para ser retribuído? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque só o teu nome, Jesus, é acima de todo nome. Não há nenhum nome poderoso e nunca haverá um nome mais poderoso que o teu. Senhor, eu te peço que nessa hora o teu Espírito Santo quebrante o coração mais resistente, Senhor. Penetre ao coração que pareça mais impenetrável, Senhor. Senhor, mas que nessa noite sejamos tomados
por esse maravilhoso conhecimento do Senhor, por essa expressão de adoração a Ti, Senhor. Leva-nos, move-nos em uma postura, em um coração rendido, reconhecendo quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, no nome de Jesus, amém. Povo de Deus, vamos lá. Aqui é onde vai acontecer o que os estudiosos chamam de doxologia. Uma doxologia é uma expressão de adoração, é uma expressão de louvor. O que é uma doxologia? Quando você louva ao Senhor, quando você fala, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Isso é uma doxologia. E é justamente aqui que vai começar, do capítulo 1 até o 11, é aqui que Paulo vai tirar. Não é que as outras partes Paulo não glorifica a Deus, mas aqui é onde Paulo vai dedicar, no final desse texto, a sua expressão de louvor e adoração a Deus. E Paulo já começa com uma interjeição, ó. E só aqui a gente já tem que parar. Porque uma interjeição, ela pertence a uma classe de palavra que ela expressa emoções, espanto, surpresa. Quando você fala, eita, ufa, ó. Então o ó, ele pode ser tanto um maravilhamento, como ele pode ser um pedido. Ó Deus, me escute. Então Paulo começa com ó. E nós temos que parar no ó. Porque Paulo já está demonstrando o quê? Maravilhamento. Paulo já está revelando que, primeiro, não tem como a gente ler de um versículo por versículo como a gente faz às vezes, não vai dar aqui. Mas eu espero que você leia depois e você vai ver como Paulo vai falando como foi que Deus fez o seu plano. E a gente sabe que Deus escolheu um povo específico, o povo de Israel, e a gente sabe também que agora os gentios, que somos nós, porque não somos judeus, tivemos a oportunidade e temos a oportunidade de sermos salvos. E o capítulo é Paulo dizendo que Israel saiu, é como se Israel tivesse saído, deixasse a porta aberta e os gentios entraram, nós. Ou seja, o povo de Israel rejeitou a Deus para que nós também o aceitemos. Paulo vai dizer que nós éramos uma, se eu não me engano é uma oliveira brava, uma coisa assim. Nós pertencíamos a uma outra árvore, nós éramos ramos de uma outra árvore, e Israel da árvore de Deus. Então os galhos são cortados, representando o povo de Israel, e nós somos enxertados. O que é enxertar? É quando você vai colocar um pedaço de uma árvore na outra, e aqueles ramos agora vão se alimentar daquelas raízes. O que Paulo está dizendo é, nós que outrora éramos um povo estranho, um povo rebelde, agora fomos enxertados, fomos trazidos para Deus. E isso, Deus movendo o seu plano, a sua história providencial, permitindo que Israel o rejeitasse para que nós o aceitássemos. Israel se afastou para nos dar espaço. E se Israel, tendo deixado o Senhor, permitiu esse mistério tão maravilhoso, imagine só quando todo Israel for restaurado, que é a promessa do Senhor. Então Deus não esqueceu, Deus não deixou, Deus permitiu, mas há uma promessa de Deus unir todos nós, porque agora nós somos a igreja, certo? Não há um povo preferido, mas o que chamam de Israel de Deus, que é o quê? Toda língua, todo povo, toda etnia, adorando a Deus, servindo a Deus, tendo espaço no reino de Deus, não apenas um povo, não apenas os judeus, mas todos nós agora temos essa oportunidade. E aí diante de tudo isso, olha como Deus pensou em tudo. Diante de tudo isso, Paulo pensa assim, olha como isso é incrível, olha como isso é sublime. Então Paulo começa a demonstrar o seu maravilhamento diante de tamanha sabedoria. Ele reconhece, irmãos, que esse mistério é um enigma que só pertence a Deus plenamente. Não tem como entender
como um Deus se faz homem para morrer por outros homens pecadores, Deus poderia simplesmente nos deixar ir para o inferno, e Ele não estaria sendo injusto por isso. A lógica não explica um Deus crucificado. A lógica não explica um Deus todo-poderoso abrindo mão de si, esvaziando-se ao ponto de tomar a forma de servo, como diz Paulo também. A lógica não explica isso, irmãos. Então, diante de um rico e profundo conhecimento, Paulo exulta, Paulo declara: ó, profundidade das riquezas. E aqui Paulo vai começar essa doxologia, essa expressão de louvor a Deus diante de tanto maravilhamento, diante de tanta complexidade maravilhosa, diante do plano perfeito de Deus. Então Paulo agora passa da teologia para a doxologia. Paulo passa de um pensamento racional e estruturado apenas para a um ponto que eu cheguei, é como se Paulo estivesse falando assim: eu cheguei agora em um ponto que eu não consigo entender plenamente, mas eu estou maravilhado. É como se o pensamento lógico, ele é uma ponte bem estruturada, uma ponte que te leva a um destino. Todo método leva a algum lugar. A palavra método, em grego, significa caminho. Então o caminho leva a um destino. Então Paulo segue um método, segue a sua teologia estruturada, mas chega um momento que Paulo pensa assim: não dá mais para explicar e eu não consigo entender plenamente. Então, Paulo simplesmente une, ou melhor dizendo, de um pensamento estruturado e chega à conclusão: eu não dou conta mais, eu não entendo tudo isso aqui, mas ele está maravilhado. Ele vai da doutrina para o louvor, do argumento para a adoração. E nós precisamos aprender algo que John Stott falou. John Stott diz que não devemos separar a teologia. O que é a teologia? A nossa crença em Deus. Se você tem algum interesse em Deus, você é um teólogo. Se você gasta tempo lendo a Bíblia, claro que nem todos serão teólogos acadêmicos, nem todos irão estudar teologia, fazer faculdade de teologia, gastar tempo em teologia sistemática, mas se você tem uma vida devocional diária, inclusive tem um livro do Sproul que diz: somos todos teólogos. Por quê? Porque há um desejo em nós de conhecer a Deus. Então o que John Stott diz? Não devemos separar a teologia, que é a crença em Deus, da doxologia, que é o culto a Deus. Pessoal, prestem atenção. Infelizmente, nós tendemos a ou ter uma teologia sem doxologia, ou uma doxologia sem teologia. Agora eu vou explicar. Ou a gente se agarra muito à doutrina, às coisas, às teorias, ao conhecimento teórico. Não, eu sei tudo, eu sei que a Bíblia é dividida em livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, que mais? Sabedoria, os evangelhos, as cartas paulinas e outros autores. Eu sei que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. Eu sei todas essas coisas e tudo mais, mas não tem um coração quebrantado diante de Deus. Ele se agarra à estrutura, ele se agarra à teoria, ele se agarra à doutrina, mas não louva, mas não se maravilha. O que nós aprendemos com Paulo é um homem profundamente estudado, um homem com um pensamento profundamente estruturado, um filósofo e um teólogo da mais alta envergadura, mas que diante de tudo isso, ele olha para Cristo e consegue se maravilhar. Ele não fica apenas... E tem o outro contrário. É a doxologia sem a teologia. É o povo que só quer a presença, mas não quer abrir a Bíblia. É o povo que quer sentir, mas não quer pensar. É o povo que só quer sentir o Espírito, mas não sabe como funciona, não sabe explicar, não sabe o que é o Evangelho. Então não é tentar voar com apenas uma asa. É como você embarcar num avião. É embarcar que fala? É embarcar, né? É embarcar num avião que só tem uma asa. Quem é que tem coragem? Então tem aqueles que ficam só com a doutrina, só com a letra. Eles ficam com a cabeça desse tamanho de conteúdo, mas seus corações estão igual um congelador.
Tem outros que o seu coração está como uma fogueira, como uma lareira, pegando fogo. Mas o cérebro foi embora. Então veja que Deus quer que Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu emoções e razão. E não é para a gente apartar. Precisamos ter uma fé que pensa e uma razão que crê. Como diz Jonas Madureira no livro Inteligência Humilhada, a razão não precisa deixar de pensar, só precisa dobrar os seus joelhos. A profundidade não é apenas gritar e falar assim, eu te quero, mas irmãos, Deus nos deu um livro, certo? E Deus nos deu capacidade de entender esse livro. E não é só ler por ler, e não é só orar por orar, e não é nem deixar de ler. Se você se considera um cristão fervoroso, que não tem uma vida de leitura da Bíblia, você não é fervoroso, você está enganado. Se nós temos profunda paixão, tocou a música, eu já estou arrepiado, as lágrimas já estão caindo. Isso não é quebrantamento. Isso é emocionalismo. E Deus quer que as nossas emoções sejam experimentadas e vividas. Mas entenda, o culto é racional, irmãos. Capítulo 12, o próximo capítulo. O culto é racional. Glória a Deus que está chovendo. Então vamos lá. Então, o apóstolo se volta para Deus, contempla a Deus, se prostra diante a Deus em adoração. E aqui nós vamos aprender algumas coisas ainda sobre esse texto que nós lemos. Mas nós temos que entender uma coisa aqui, é o que Paulo deixou bem claro. Olha o texto que nós lemos, deixa aí o texto na tela. Ó profundidade da riqueza. E outros textos, se você voltar no capítulo 9, no capítulo 10, vai falar das riquezas de Deus. E esse conhecimento aqui que Paulo está maravilhado não é o conhecimento que nós temos de Deus. É o conhecimento que o próprio Deus tem. Tá bom? Não é o conhecimento que você adquire de Deus, é o conhecimento de Deus. Paulo olha para Deus, Deus conhece demais, Deus sabe demais. Ou melhor, Ele não sabe demais, Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Então Paulo declara, ó profundidade da riqueza. Então nós vamos pensar aqui em 3 verdades. A primeira delas é a profundidade da riqueza. E que riqueza é essa? A ideia predominante de riqueza aqui, irmãos, é que a salvação, ela é uma dádiva de Deus, é algo que é dado. E a salvação é aquilo que enriquece imensamente aqueles a quem ela é concedida. Talvez a gente vive no mundo que está nos impulsionando a buscar as riquezas. E tem riquezas que eu quero, e eu sei que você quer também. Mas o que a Bíblia está falando é de uma riqueza que ela não acaba, de uma riqueza que não entra em crise, porque a nossa riqueza material, ela depende da economia do meio. Se você pode ser rico hoje, dependendo da economia do país, dependendo de como as coisas andarem, essa riqueza pode acabar. Eu quero essa riqueza, eu sei que você quer, mas a Bíblia está falando de uma riqueza que é muito mais profunda. Ela não sofre oscilação, ela não sofre nenhum tipo de oscilação. Por quê? Porque ela é profunda demais. Porque ela é perfeita demais. Porque essa salvação só pode vir de um plano muito maravilhoso. E já quando a gente for fazer um resumo de todos os capítulos, do 1 até o 11, você vai ver como é maravilhoso. E uma das coisas que mais me revolta é que por mais que eu me maravilho diante de Deus, eu não consigo sentir que eu estou sentindo o mesmo nível de maravilhamento que Paulo sentiu. Isso me faz me revoltar. Olha o que Paulo está entendendo, e nós precisamos buscar e pedir graça a Deus. Senhor, preciso me maravilhar com o Senhor. Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu orei agora durante o louvor, e eu sempre oro, sabe, uma das coisas que eu tenho medo de algumas coisas. Eu tenho medo de me acostumar com a presença do Senhor. Eu tenho medo de me tornar indiferente. Eu tenho medo de chegar aqui no culto e ficar só de cara para cima, fingindo que estou meditando.
Às vezes é necessário. Tem cultos que eu estou mais calado. Tem cultos que você está mais ouvinte. Ouvir o Espírito, tá tudo certo, irmãos. A gente não vai gritar toda vez e tudo mais. Mas eu não quero fingir, me enganar. Uma falsa meditação. Não, hoje eu só vou ouvir o Espírito. Só por preguiça de me expressar. Só porque eu estou seco. Só porque eu estou gelado. Só porque eu estou quebrado. Essa é a verdade e não tenho coragem de falar. Deus, a verdade é que eu estou quebrado. A verdade é que eu estou gelado, eu estou frio. Essa é a verdade. Vamos lá, outra coisa que nós aprendemos nesse texto. Pode deixar o texto aí na tela. O texto vai falar da sabedoria de Deus. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. E essa sabedoria de Deus foi o que planejou a salvação, certo? Que planejou a salvação e foi a riqueza que Ele deu a nós. Os juízos de Deus não são apenas profundos, mas eles também são insondáveis. O que é algo insondável? É algo que eu e você não temos capacidade de entender plenamente. Se o apóstolo Paulo, gente, sendo o apóstolo Paulo, não entendeu, imagine eu e você, meros mortais. Se Paulo está dizendo que é insondáveis, inescrutáveis, são palavras que vão ter o mesmo sentido. Aquilo que transcende, que está além a capacidade racional do homem. Seres finitos como nós não podem penetrar nas profundezas desses caminhos inescrutáveis de Deus. E essa é uma das belezas de cultuar a Deus e de servir a Deus. Eu não consigo entender Deus. Esse é um dos motivos pelo qual eu sirvo. Porque um Deus que não pode ser entendido na sua totalidade, Deus pode ser conhecido. Deus se permite, mas não de maneira exaustiva. Ninguém pode falar, eu conheço tudo de Deus. Não. Ninguém pode falar isso. Isso só revela que Deus não pode ser criado pelo homem. Porque Deus não é limitado, porque Deus não pode ser definido em uma palavra. Deus tem várias metáforas para tentar explicar para nós como Ele se move. Enfim, nós temos aqui também nesse texto a absoluta independência de Deus. O texto vai dizer, quem compreendeu a mente do Senhor, irmãos? Quem? Ah, eu não consigo compreender esse negócio da cruz. Irmão, nem nós. Não, o cristianismo é muito complexo. Sabe o que a Bíblia diz? Que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Deus nos deu a capacidade de pensar logicamente, mas chega um ponto em que a lógica não dá conta. Ela esbarra num precipício. E a partir de agora, imagine só. Isso aqui é a nossa capacidade racional e lógica. Daqui pra frente é fé. Mas eu não estou vendo, mas eu não entendo. Fé. É acreditar no que não se vê. É ter certeza das coisas que se esperam. Então, quem compreendeu a mente do Senhor? A mente de Deus não pode ser compreendida exaustivamente pela mente finita do homem. E eu sei que muitas vezes nós queremos explicações de como Deus faz as suas coisas. Mas Ele não vai dar. Sabe por quê? Porque Ele não precisa. Porque Deus não precisa justificar os seus feitos. Quando Jó começou a questionar o Senhor. Então Deus, imagine, eu vou contextualizar. Imagine Deus. Jó suportou, só que chegou um momento que Jó não aguentou mais. E Jó começa a questionar a Deus. Agora vamos imaginar a Deus. Então tu quer debater, né? Quer dialogar? Pois vamos lá. Onde é que tu estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu estabeleci os fundamentos, onde você estava, Jó? Acabou o argumento ali. Porque ninguém compreende a mente do Senhor. Nós não podemos tornar Deus, irmãos. Depois vai perguntar, quem foi o seu conselheiro? Às vezes a gente quer ser um conselheiro de Deus, não é verdade? Quem já quis ser um conselheiro de Deus? Senhor, se o Senhor fizer desse jeito é melhor. Senhor, se o Senhor fizer ela se apaixonar por mim, né? Falando não, mas vai ser um bom negócio. É só um conselho. Quantos de nós já não queremos em algum momento da nossa vida
Ou de vez em quando a gente costuma querer pedir ou dar o conselho a Deus: Senhor, faz assim, Deus faz desse jeito. Aí a gente criamos tem um negócio muito comum no nosso meio pentecostal, que é o decretar. Só quem decreta é Deus, irmãos. Deus é um Deus de decreto, eu não decreto nada. Eu decreto agora, não é assim que funciona. Pode decretar o tanto que você quiser. Isso não é fé, isso não é autoridade. Eu acredito que existem coisas que precisam ser declaradas, faladas. Mas decretar, como se Deus tivesse que se submeter ao que eu estou falando, como se eu estivesse dando uma ordem para Deus. A Bíblia está falando: quem foi seu conselheiro? Nós não podemos tornar Deus mais sábio com os nossos conselhos, irmãos. Deus não depende das suas criaturas, nós é que dependemos dele para nos ensinar e nos salvar. Então veja o que Paulo está falando. Diante de tudo isso, Paulo está maravilhado. Primeiro, ele está diante de um Deus sábio, poderoso. Depois, diante de um Deus que tem uma mente brilhante. Você pode pensar nos maiores pensadores da história, os maiores QIs. Irmãos, se tu parar para ler Aristóteles, eu olho assim, rapaz, esse cara era um gênio. Mas por mais genial que ele fosse, ele não chega aos pés da genialidade de Deus. Até porque foi Deus que deu aquela genialidade a ele. Quando você começa a mergulhar em determinadas estruturas teóricas, você pensa: como é que um cara pensa nisso, irmãos? Se você mergulha na teologia de Tomás de Aquino, de Agostinho de Hipona, como é que um cara pensou nisso aqui? Pensa no teorema de Pitágoras. Como é que o cara vai pensar nisso? No plano cartesiano, como é que um cara pensa nisso? Agora, como alguém pensa num plano de salvação? Isso sim é maravilhoso. Então vamos lá. Nós vamos caminhar para o final do texto agora. E aí, por que Paulo só agora vai começar a sua doxologia? Por que só agora Paulo vai começar a louvar a Deus? Vamos lá, presta atenção. Agora é que tudo vai fazer sentido. Do capítulo 1 até agora. O que a gente aprende no capítulo 1? Paulo fala da depravação dos gentios, um estado de queda total, lembra? Porque aquilo que de Deus deu a conhecer por meio das coisas criadas, por isso todos os homens são indesculpáveis, se tornaram desobedientes aos pais, tornaram a imagem do Criador como seu Deus, enfim, começaram a fazer todo tipo de criação, homem passou a desejar homem, mulher abandonaram o seu desejo natural, então desejam mulher, enfim, depravação total, o mundo todo bagaçado, todo quebrado, todo estruturado, capítulo 1. Capítulo 2, Paulo exorta também os judeus, dizendo que eles também serão julgados. Eles não podem achar que porque são judeus, o povo de Israel não serão julgados, nós aprendemos isso. Capítulo 3, não há um justo sequer, lembra? Não há quem busque a Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos lembram disso? Capítulo 3. Capítulo 4 fala de Abraão, que não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Acho que foi até o Gil que pregou, né? O capítulo 4. Capítulo 5 traz algo marcante quando diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Pela ofensa de Adão somos destituídos da glória de Deus. Por meio de um só, Jesus, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Lembra que o capítulo 5 foi o primeiro Adão e o segundo Adão? Capítulo 6. E agora viveremos pecando para que a graça superabunde? De modo nenhum, pois o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Capítulo 7. Paulo mostra a condição caída do homem que ainda tem, devido à sua velha natureza, naquela máxima: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Capítulo 8 traz a esperança: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. Capítulo 9: não há como questionar os planos de Deus, a vontade dele é perfeita. Capítulo 10, que nós vimos
Semana passada, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora no capítulo 11, tanto judeus como gentios são indesculpáveis, para que a graça do Senhor alcance a ambos. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas vamos lá, agora vamos entrar na doxologia. Vamos entrar em como Paulo finaliza o seu pensamento, a conclusão. Paulo entendeu, dentro dos limites que era possível entender, o plano maravilhoso de Deus. E você se encaixa nisso. Por isso você deveria se maravilhar tanto quanto Paulo. Nós, na verdade. E Paulo começa dizendo, pois dele. E dele, irmãos, está revelando o quê? Que Deus é a origem de todas as coisas. A origem das coisas não é evolução. A origem das coisas não é sei lá, todas as teorias que existem por aí a respeito de como o universo veio existir. Deus é a origem do mundo natural e do mundo espiritual. Deus é o que Tomás de Aquino chamou de ser necessário. Tomás de Aquino elaborou 5 pontos, 5 argumentos que provam a existência de Deus. E um deles, ele vai falar da causa eficiente. Eu e você somos seres contingentes. O que é isso? Nós dependemos de uma causa que não é nós mesmos. A causa, o que nos causa, o que nos faz existir é outro ser. E esse ser é um ser necessário. É um ser que existe por si mesmo, que é autoexistente, que não precisa de ninguém para criá-lo, como diz, muitas pessoas perguntam, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Ninguém, irmãos. Mas como assim ninguém criou Deus? Bem-vindo, é isso mesmo, é isso que Paulo está entendendo. É isso que Paulo entendeu, esse é o meu limite, ó a profundidade das riquezas. Então por que dele? Tudo vem dele. Ele é a origem de todas as coisas, da criação material, da igreja. Todas as coisas são de Deus, pois ele é o autor de tudo. Sua vontade é a origem da existência. Você não evoluiu de um primata, você não é resultado de um processo natural e aleatório. E se você é um crente aqui, da Aliança Jovem, acredita no evolucionismo, que Deus te converta. Porque se o evolucionismo é real, joga a Bíblia fora, irmãos. Não existe queda, não existe pecado. A Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus criou o homem pronto e fez o Senhor Deus o homem e soprou. A Bíblia nos diz que o homem foi evoluindo e evoluindo e evoluindo. Eu acredito em microevolução. Algumas coisas para uma necessidade, uma adaptação. Mas a macroevolução, uma espécie que se torne outra espécie, isso não é bíblico. Isso não se sustenta. Então, pois dele, Deus é a origem, Deus é a sua origem. Eu vim de onde? De Deus. Bonito ou não, mas você é bonito. Aos olhos do Pai você é uma obra-prima. Aos olhos dos homens eu já não sei, mas aos olhos do Pai, tenha certeza que você é uma obra-prima. Pois dele. Depois, por ele. Significa que Deus é o sustentador de todas as coisas. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, eu sei que muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, elas vão nos assustar. Veio uma pandemia, e eu não acredito que aquela pandemia foi a última. Virão outras catástrofes. Virão mais guerras, a Bíblia está falando isso. O crente que se assusta, meu Deus, a guerra, irmão, lê a Bíblia está falando que no final vai ser reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Então não se desespere. Sabe por quê? Porque por mais que essas coisas nos assustem, e elas vão nos atingir, algumas delas, nós vamos perder algumas coisas, nós vamos perder pessoas, nós vamos sofrer, vamos chorar, vai doer. Mas apesar disso, essa é a parte mais difícil do plano perfeito de Deus. É entender onde o sofrimento entra. Porque não parece que o sofrimento é parte de um plano perfeito, mas ele é. Vamos pensar da seguinte maneira: por que Deus, vejam só, o povo de Israel
Durante José lá no Egito, foi um tempo que o povo prosperou, se multiplicou. A Bíblia diz que Moisés morreu, aquela geração passou, o rei morreu, o faraó morreu e todo mundo se esqueceu quem era José. E se levantou um novo rei. E ele começou a olhar e ver que os hebreus eram muitos. Se multiplicaram tanto que a Bíblia diz que se houver uma guerra, eles se levantarem contra nós estamos todo mundo rodado. Então vamos escravizá-los. Dura serviço. Quanto tempo eles passam lá? 400 anos. Aí você pensa assim, você acha que o povo de Israel iria sair para um deserto para adorar a Deus se eles estivessem do bom e do melhor? Imagina Moisés, todo mundo lá curtindo, fartura, tudo mais. Galera, vamos pro deserto para glorificar a Deus. O quê? Tá ficando é doido, é? Meu amigo, onde é que nós estamos aqui? Egito era uma das maiores potências da época, irmãos. A maior. O que, Moisés? Para ir pro deserto? Meu patrão, nós vamos ficar aqui. O povo já estava familiarizado com a cultura, irmãos. O sofrimento fez o povo clamar ao Senhor, ao ponto de que Deus falou, eu ouvi o clamor do meu povo. Às vezes nós não entendemos o sofrimento, mas às vezes é nele que a gente clama. Às vezes é nele que a gente se lembra. Quando tá todo mundo com o Pix caindo, a gente lembra de quê? Não, vou pro culto hoje não, bora pro cinema, bora lanchar. Agora quando não tem nada, rapaz, não tem pra onde sair, não tem dinheiro, bora mesmo pro culto. O homem caído, sem sofrimento, não se lembra de Deus. Então por meio dele, significa que Deus sustenta todas as coisas. Inclusive no sofrimento ele nos sustenta. Pedro, mas essa é a parte difícil. E eu reconheço que é mesmo. Essa é a parte muito difícil. Teve um dia que eu fui conversar com um amigo, um pastor amigo. Esse dia eu tava... eu preciso conversar aqui, eu não tô bem da minha cabeça. Tava igual pra falar, igual a mulher da Rubi. Tenho que ir pra Teresina fazer a consulta da minha cabeça. Cara, eu preciso conversar. E eu falei assim, eu tenho lutado pra não achar que Deus não cuida de mim. Eu e você iremos passar por situações que a gente vai ter que lutar muito pra não pensar assim, essa provisão do Senhor não existe não. Esse cuidado de Deus não existe não. São dores que nós vamos passar, gente. Você vai pegar aquela maré do deserto, quebra uma coisa, quebra outra, quebra o carro, tem que comprar a fralda, não tenho dinheiro, atrasa a conta de luz, irmão. Aí você pensa, Senhor, e aí, você não está cuidando de mim não? Mas Ele está. E Ele vai se revelar. E Ele vai prover. Por quê? Porque por meio dEle, não é por meio do dinheiro, não é por meio do seu currículo, não é por meio da sua faculdade, não é por meio do seu diploma. Estude, trabalhe, poupe, mas não é por meio de você, é por meio dEle. E é isso que nós temos que entender, é isso que eu tenho que entender. Irmãos, hoje foi um daqueles dias que eu pensei assim, rapaz, aquele dia que eu me senti menos capaz de pregar, porque quem é pregador tem esses dias. Hoje eu tô... Isso aqui eu estudo desde ontem. Ontem eu gastei mais de 2 horas sentado estudando esse texto, preparando e tudo mais. Aí Deus me lembrou de uma coisa muito importante, que não tem nada a ver comigo. E essa música que cantaram, genial. O Senhor falando comigo mais uma vez, tem tudo a ver com Ele. É com Ele que eu sei para onde eu tô. Não é comigo. Então é por meio dEle. Não é por meio das minhas palavras, da minha pregação, é por meio da sua palavra, é por meio do seu espírito, o seu sustento, aquilo que você precisa, Deus sabe. A cura para suas emoções, a cura para a carência, o dinheiro, a parte material, a parte espiritual, a parte emocional, a parte intelectual, dependa dele. É por meio dele. Se a gente passar a entender isso, as coisas vão ser menos complicadas. E por último, para Ele.
Olha que algo interessante. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário da carta aos Romanos, justamente nessa parte ele vai dizer que Deus é o herdeiro de todas as coisas. Deus é o herdeiro, tudo é para Ele. Claro que nós vamos desfrutar disso, porque somos seus filhos, e o que é do pai é do filho, não tem essa. Então Deus é o herdeiro, para onde irão todas as coisas? E qual é o propósito último para o qual todas as coisas existem, irmãos? A única resposta possível será para Deus. Por que eu tenho que me santificar? Para Deus. Por que eu tenho que ser honesto? Para Deus. Por que eu tenho que ser prudente, sábio? Para Deus, para a glória de Deus. Deus é o Criador, o sustentador, o herdeiro de tudo. Sua fonte, seu meio, seu fim. Qual é o telos da vida do homem? Lembra o que é telos que nós aprendemos semana passada? Palavrinha grega aí. Mais uma palavra grega. É porque o Novo Testamento é escrito em grego, irmão. Por isso que a gente fala do grego. Telos é finalidade. Qual é a finalidade desse púlpito? Colocar as coisas em cima. Essa é a finalidade. Não é para eu sentar. Qual a finalidade desse copo? Colocar algum líquido que sirva para eu tomar, beber. Mas sabe qual é a finalidade da sua vida? Viver para a glória de Deus. A pergunta é, irmãos, nós estamos vivendo para a glória de Deus? Eu não estou perguntando se você é perfeito. Estou perguntando se você não tem falha. Não estou perguntando se a gente não tem coisas a melhorar. O que eu estou perguntando é, juntando tudo isso, suas imperfeições, suas habilidades, suas capacidades e potencialidades, mas os defeitos também, os deslizes, e juntando tudo isso, estamos vivendo para a glória de Deus? Queremos viver para a glória de Deus? Deus é o alvo de todas as coisas. Então Paulo vai concluir a sua declaração final. A Ele seja a glória para sempre, amém. Irmãos, é porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus, que a glória só pertence a Ele. É por isso, não é um Deus narcisista não. Não é um Deus que carece da nossa glória. É nós que carecemos de dar glória para Ele. Como que eu vou dar glória? Como que eu vou trazer a glória para mim se eu não sou autoexistente? Como que eu vou me orgulhar da minha inteligência se eu não sou o autor da inteligência? Como que eu vou me orgulhar do meu dom se a palavra dom já vem do que é dado? Se ligou? Dom é o que é dado, é o carisma. Carisma, palavra grega, viu? Se é dado, não é meu. Então olha como eu canto bem, olha como eu faço isso bem, olha como eu sirvo bem, olha como eu prego bem, nada disso importa. Se você está fazendo algo e está fazendo bem, Deus precisa ser glorificado. Se está sendo bem, então é para a glória de Deus, porque tudo aquilo que é bom aponta para Deus. E eu quero finalizar, irmão, falando desse plano perfeito de Deus. Nós vimos toda essa construção da carta de Romanos, Paulo falando, por que o plano de Deus é perfeito? Porque o plano de Deus termina em Cristo Jesus. Um Deus todo-poderoso, que não é carente, que não nos criou porque estava entediado. Rapaz, essa eternidade está muito sem graça. Deus não tem tédio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo viviam em uma eternidade passada. Até a gente tem que usar o termo do tempo para a eternidade, porque a gente é limitado. Em uma eternidade passada vivia apenas na pericorese, a dança perfeita. Os três se completam, os três estão em sintonia, os três, como é que eu posso dizer, se satisfazem. Deus não cria por necessidade, Deus cria por graça. E Deus não te salva e nem me salva porque Ele tinha que salvar. Deus tem que me salvar. Não, Deus não tem, mas Deus quer. Sabe o que Deus tinha que fazer? Nos condenar, irmãos. Era tudo que Deus tinha que fazer.
E a condenação veio. Só que ela veio sobre Cristo Jesus. Irmãos, se você for colocar isso é perfeito demais, cara. Não tem estrutura lógica que entenda tudo isso. Um Deus todo-poderoso abrindo mão da sua glória para se tornar um homem. Como que Deus cabe numa humanidade? Eu não sei, irmãos. Mas ele não era 50% homem. Jesus não é 50% homem, 50% Deus. Não, 100% homem, 100% Deus. E como é? Eu também não sei, irmãos. Olha a profundidade das riquezas. Jesus é Deus? É. Aí os caras falam, quando virá o final dos tempos? Só o Pai sabe. Só que em João 14 ele vai dizer que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Como é que é isso? Eu não sei, irmãos. É um paradoxo. Mas aquilo que de Deus se permite ser conhecido. Não é pra gente entender tudo. Não é pra gente ter os melhores de todos os argumentos. Eu preciso conhecê-lo ao ponto de entender. E ele se permitiu chegar nesse nível. Deus permitiu o nível de conhecimento que nós entendamos. Não há outro para me salvar. Ciência não pode me salvar. Dinheiro não pode me salvar. Riqueza, influência, fama, nada disso pode me salvar. Sexo adoidado, as noitadas, droga, bebida, nada pode te salvar. O que Deus fala para aquele que acha que pode ser salvo pelos seus bens? Nós aprendemos isso há 2 domingos atrás. Deus fala assim, louco. Hoje pedirão tua alma. Talvez a gente está queimando a gente canta, né? Eu vou queimar a minha vida, vou gastar a minha vida diante do teu altar. Às vezes a gente está gastando nossa vida em muita coisa. E temos que gastar mesmo em algumas coisas. Você tem que trabalhar muito. Você tem que ralar, meu patrão. Tem que estudar. Mas não ao ponto de sacrificar aquilo que é mais precioso. Quero convidar a galera do louvor aqui. Esse é o plano maravilhoso de Deus. Cristo morrendo por nós, irmãos. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Você não pode nem se curar. Você não pode se curar. Você não pode se livrar das suas ansiedades por si só. Você não pode se livrar das suas carências. E eu estou falando que eu já fui muito carente. Muito ferido. Ninguém pode simplesmente a partir de hoje. Não existe pensamento positivo no mundo que vai te salvar das suas crises. Só Cristo. Fique de pé no seu lugar. Eu quero te convidar agora, Aliança Jovem. Independente se a música começou ou não. Vamos dedicar alguns minutos de doxologia ao Senhor. Pode começar. Alguém aqui pode glorificar a Deus? Alguém pode dizer o que Deus representa para você? Fale. Deus, o Senhor é tão bom, Senhor. O Senhor é o Pai, o Senhor é meu Pai. O Senhor é glorioso. Vamos lá, gente, faça esse exercício. Isso é doxologia. Diante de um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, o salmista fala: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Talvez a gente quer dar serviço, e também é válido, mas agora apenas dê a sua declaração sincera. Fale quem Deus é. Vamos, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha, vamos encher esse lugar de adoração. Diga quem Deus é. Diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é glorioso. Diga que Ele é maravilhoso. Diga que Ele é sábio, prudente. Não há